A consagração dos sacerdotes. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo, hoje Êxodo capítulo 29. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você vai poder conferir os dias, horários e temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje capítulo 29. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 9, que diz: Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separa um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite, pães finos, untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os seus filhos, traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará a Arão e seus filhos. Portanto, como dissemos aqui no título desse estudo, trata então da consagração dos sacerdotes. Só que ao longo aqui de todo o capítulo, ele vai apresentar então como que vai ser esse processo. E para isso vai ser necessário então que haja algumas consagrações ali específicas. Então nós lemos até o versículo 9, mas no versículo 10 até o versículo 14 vai falar a respeito de uma oferta de purificação. E, portanto, essa oferta de purificação é uma oferta pelos pecados. Depois, lá no versículo 15 até o 18, vai falar a respeito das ofertas queimadas. E essas ofertas queimadas, elas vão tratar a respeito, então, da dedicação total a Deus. Portanto, agora os sacerdotes têm que se dedicar totalmente ao Senhor. E depois tem ali do versículo 19 até o 34, que é chamado então ali da oferta de comunhão. E nessa oferta de comunhão, a intenção é fazer com que os sacerdotes se ofereçam ao Senhor. Portanto, agora eles vão fazer expiação pelo povo. Portanto, é todo um processo que vai acontecer aqui na vida dos sacerdotes. Então, agora nós temos um ritual aqui, não é verdade? E esse ritual tem um significado aonde os sacerdotes serão purificados, depois eles vão se dedicar totalmente ali ao Senhor, e depois então eles vão poder oferecer ali, vão oferecer ali sacrifícios ao Senhor pelo perdão do pecado do povo. Então, o que nós vamos percebendo a respeito desse símbolo, de todo esse significado
desse sacerdócio. Portanto, o sacerdócio está sendo apresentado. E a gente precisa lembrar, então, que esse sacerdócio ele vai simbolizar a purificação dos pecados. E a missão, portanto, do sacerdote é ser esse intermediário entre Deus e o povo. Mas para isso, em primeiro lugar, você vai reparar aí no texto que ele vai ter ali ungido as mãos, os pés e os ouvidos, porque eles precisam se dedicar ali ao Senhor. E só depois disso é que eles podem oferecer sacrifícios a Deus. Então, a intenção desse ritual, ele também precisava ser repetido diariamente por uma semana, porque essa uma semana, né, 7 dias, tem o significado, o sentido de perfeição. Então eles iriam fazer todo esse ritual durante 7 dias, que isso representaria, portanto, ali esse sacrifício perfeito. É um símbolo desse sacrifício perfeito. O que acontece é que, como nós vimos aqui nos estudos anteriores, aí do capítulo 28, não é verdade? Que vai tratar ali a respeito das vestes do sacerdote. Também ali do capítulo 27, que nós tratamos ali a respeito do óleo do candelabro, falamos na ocasião que era então um símbolo ali do Espírito Santo, né? Nas vestes do sacerdote que nós falamos, a respeito da santidade, como que ele deveria se apresentar. Então ele tem que estar vestido de acordo com as exigências do Senhor. Então falamos a respeito também ali do tabernáculo, não é verdade? Ali no capítulo 26. Portanto, a gente vem desde o capítulo 26, trazendo para onde que estava apontando isso que está acontecendo, está se iniciando aqui no povo de Israel, para onde que isso está apontando. E aí agora a gente tem então no capítulo 29 a respeito do sacerdote. E para onde que isso, para onde que esse texto ele está nos levando? Se você abrir aí a sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, no capítulo 10, eu quero ler com vocês aqui do versículo 19 até o versículo 22, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Portanto, o que a gente percebe aqui do autor de Hebreus é que ele tem uma leitura desse sacerdote que somente aí o sumo sacerdote pode entrar uma única vez ali no lugar santíssimo, ou também chamado de o Santo dos Santos. Então, a gente percebe que o autor de Hebreus, ele reconhece que esse sumo sacerdote perfeito é Jesus. Lembre-se que nós falamos aqui que esse ritual deveria ser feito durante uma semana, 7 dias, trazendo com isso esse significado de um sacerdote perfeito que poderia entrar diante ali do lugar santo e interceder pelo povo, e o povo então teria ali os seus pecados perdoados. Você vai perceber também aqui que
nesse capítulo 29, vai falar a respeito então de sacrifícios de manhã e de sacrifícios então ali no final do dia, à noite, né, como a gente fala. Então, a gente vai perceber esse sacrifício diário necessário de manhã e de noite. Então, você vai tendo sacrifício o tempo inteiro ali. E por que que tem que ter esse sacrifício o tempo inteiro? Porque somos pecadores e pecamos todos os dias. Todos os dias a gente peca. E como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus sendo pecadores, uma vez que Deus é santo e que nele não há variação nenhuma? Como que nós podemos então nos apresentar ali diante dele é, impuros, pecadores? Por isso era necessário esse sacrifício diariamente, sacrifício de manhã, sacrifício de noite. Por quê? Porque nós precisamos estar dignos para nos apresentarmos diante do Senhor. E o autor de Hebreus vai falar a respeito desse sacrifício de Jesus, como nós lemos aqui, né? Então, o texto vai falando aqui a respeito do sacrifício de Jesus. Eu quero destacar aqui o versículo 22 que fala: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Portanto, ele vai falar dessa fé que nós temos no sacrifício de Jesus, porque como o texto aqui diz, fala que foi com o corpo dele, né, por meio, versículo 20, por meio por um novo e vivo caminho que ele que é Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Portanto, esse sacrifício que eles faziam aqui, esse sacrifício perfeito que Arão e os filhos deles e os sacerdotes fariam ali, esse sacrifício era apenas um símbolo que apontava para esse sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Portanto, nós entendemos agora que existe um representante dos homens diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Como nós já citamos aqui anteriormente, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Portanto, agora a gente tem em Jesus esse sacrifício perfeito e esse sacrifício completo. E por causa disso, nós precisamos então ter uma vida de gratidão a Deus por tudo que ele fez por nós, dando seu filho, como fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nós temos a vida eterna, mas não é por nada que nós fazemos, mas é pelo que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Então, a única coisa que a gente pode fazer é agradecer. Por isso que a Bíblia vai falar tanto a respeito de ações de graça, de atitudes de quem é grato. Lembre-se lá de Efésios capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 21, que vai falar a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. E uma das coisas que é necessária para sermos cheios do Espírito Santo é essa gratidão que está ali no versículo 20. E a pergunta é: temos vivido uma vida como quem é grato a Deus pelo sacrifício de Jesus feito no nosso lugar? Porque quem deveria estar naquela cruz não era Jesus, éramos nós. Nós temos verdadeiramente feito valer a pena esse sacrifício de Jesus? Temos correspondido com gratidão a Ele? Porque a única coisa que nós podemos fazer é sermos gratos. Temos sido gratos?
Pense nisso e que o Senhor te abençoe.